Pastor Jamiel Lopes, os pais descobriram ou suspeitam que o filho está usando drogas. E agora, hein, pastor? O que fazer? Geralmente, quando os pais descobrem, os pais entram em desespero. É normal, né? E automaticamente os pais não sabem o grau, e essa descoberta ela acontece geralmente em situações assim difíceis, né? Porque os pais começam a mexer nas coisas, na mochila do filho, de repente percebe que há ali, digamos, um cigarro de maconha, um papelote de cocaína, sei lá o quê, e isso automaticamente gera um desespero muito grande. E para alguns pais é como se eles perdessem o chão, principalmente quando se trata de filhos de crentes, certo? Então os pais começam a colocar, inclusive assim, em que eu errei? Então esse é um fato assim que gera um desespero muito grande aos pais. Então nessas situações nós colocamos alguns passos que são muito importantes para os pais seguirem. Primeiro, manter a calma. Então, não adianta se desesperar nesse momento. Alguns pais já querem levar os filhos para um centro de recuperação, para uma clínica, e já tratam o filho como se ele fosse um dependente químico. E às vezes, na verdade, aquele uso foi apenas por curiosidade. Ele está iniciando. Então, manter a calma nesse momento é fundamental. E quando eu falo sobre calma, manter calma, eu diria o seguinte: é o foco que deve ser na solução do problema. Às vezes nós focamos muito no problema, e quando nós estamos olhando o grau do problema, nos perdemos. Mas quando pensamos na solução, o que os pais precisam perceber nesse momento? Que o filho precisa de ajuda. Então ele precisa agora realmente de apoio, precisa de ajuda. O que está acontecendo? O que houve? E aí vem um outro ponto que é importante nesses passos pós-descoberta, é descobrir a motivação do filho. Conversa com ele, dialoga com o filho e procura saber dele qual a motivação. Por que o filho, de fato, enveredou por esse caminho? Então, quando os pais conversam e tentam compreender o que está acontecendo, e que às vezes é um problema apenas de amizades. Ele começou a sair com um grupo e aquele grupo influenciou ele. Outras vezes é uma mera curiosidade, ele está querendo descobrir, está na adolescência, e então automaticamente ele usa como uma forma de querer saber como é. Mas há situações que problemas internos, problemas emocionais, e precisa se descobrir. Às vezes ele precisa de um apoio psicológico, ele não está sabendo lidar com alguns problemas da sua vida, ele está trazendo alguns transtornos psicológicos e isso está o motivando para usar drogas. E às vezes é um problema familiar, é um problema da desestrutura da família, casais que brigam com frequência, os pais, às vezes dificuldade de relacionamento, pais que não estabelecem limites para os filhos, às vezes situações de cobranças extremas. Então existem vários fatores que precisam ser analisados quando os pais descobrem, fazem essa infeliz descoberta que o filho está usando drogas. E os pais cristãos, hein, pastor Jamiel? Como fazer? Primeiro, quando os pais descobrem isso, eu diria que precisa buscar ajuda profissional. Primeira coisa. Então é importante que se busque um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trabalhe com o problema da dependência química. Para quê? Para que seja feita uma avaliação psicológica, uma avaliação do quadro do garoto, da garota, para saber o nível de comprometimento em relação ao uso de drogas. Esse é o primeiro ponto. No caso de pais cristãos, é muito importante o aconselhamento pastoral. Então é muito importante se frisar assim, como resolver o problema, que solução se daria. Uma outra coisa que eu também aconselho é a questão do acompanhamento familiar. Às vezes, a família, dependendo do estado, da situação, a família precisa de apoio.
Então, você ter um acompanhamento familiar, certo? Até de um conselheiro, ou um pastor, ou mesmo um profissional, um psicólogo cristão que possa trabalhar, reunir a família e trabalhar toda a família. Pastor Jamiel, e nesse âmbito da igreja, o pastor é importante estar acompanhando esse caso familiar também, dando um suporte para a família? É importante, até pela questão, do tratamento, né? Quando a gente se coloca, tratar o problema. Então nós temos, obviamente, o tratamento psicológico, como temos também um tratamento espiritual. A Bíblia mostra lá em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz mais, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse trabalho pastoral, ele é imprescindível, certo? No caso do filho de crente, ou não crente também, se pedir, mas o filho de crente tem esse acompanhamento pastoral. Então o pastor, ele precisa ter uma visão, que eu diria, não essa visão estereotipada, essa visão, por exemplo, ele precisa ver que há uma pessoa que tem um problema e que precisa de ajuda e mostrar realmente à luz da palavra, à luz da Bíblia, que há uma saída, há uma solução, e fazer um trabalho ali de instrução da palavra, de orientação bíblica e orar junto com o filho. Um grande problema que eu vejo nessa situação é que, dependendo do grau, às vezes o filho não quer isso, e aí é uma situação mais complicada quando o filho não aceita ajuda. E infelizmente acontece isso. E o que fazer? Nessas situações eu diria que o diálogo é o melhor caminho. Os pais precisam conversar com o filho e mostrar para eles a importância dele aceitar ajuda, dele aceitar o tratamento. Entendeu? Porque a primeira coisa que acontece é a negação. Não, isso não é verdade, não é, isso é coisa de vocês, não sei o quê. Mas você vai observar realmente que há alguns sinais vitais e os pais precisam prestar atenção nesses sinais, certo? Então, quando o filho começa a usar drogas, é muito natural haver uma mudança no comportamento desse filho e uma mudança de humor, ele se torna mais agressivo, ele se isola, certo? Ele chega em casa, não se comunica muito com os pais. Você observa também a questão dos olhos, que às vezes ficam vermelhos demais. Ele começa, o nariz também começa a escorrer. Então, algumas coisas que os pais podem observar. O que está acontecendo? O filho já não é mais o mesmo, tem alguma coisa errada, ou emocionalmente, e os pais precisam cuidar disso. Então essa preparação, inclusive, dos pais para isso, do pastor quando vai fazer o aconselhamento, é fundamental nesse processo. Pastor Jamiel, o senhor acredita que os pastores já se atentaram para esse grave problema social e têm se preparado para isso, para atender as igrejas? Olha, eu vejo que o preparo deixa a desejar. Tem alguns pastores, sim, que conseguem fazer esse trabalho, mas há uma tendência muito grande de espiritualizar a situação, né? Então levamos apenas para o campo espiritual, que é um problema também, mas nós precisamos entender o aspecto psicológico. E nesse caso, eu diria que seria importante os pastores, os líderes, buscarem também conhecimento. Eu lancei um livro pela CPAD, Psicologia Pastoral. É um livro que tem 1 ano e meio, mais ou menos, de lançamento, e esse livro ele já está eu creio que agora na 9ª edição. É um livro que tem vendido bastante. E esse livro eu trato sobre a questão da psicologia, eu trago teorias da psicologia, enfim, eu falo sobre relações humanas, eu falo sobre personalidade, eu falo sobre os distúrbios da personalidade, como você distinguir, por exemplo, um caso entre uma pessoa que tem um distúrbio mental ou ela tem uma possessão demoníaca. Mas mais da metade desse livro eu dedico para o aconselhamento. Então eu mostro as técnicas do aconselhamento, como aconselhar, como você de fato ajudar as pessoas. E ali nós temos N problemas, como você lidar, como aconselhar. Então é importante investir, buscar de fato esse conhecimento para poder ajudar as pessoas. A gente podia falar também, pastor, sobre a prevenção. Como os pais trabalham ou devem trabalhar nesse processo de prevenção
do ingresso dos seus filhos ao mundo das drogas? Eu diria que a prevenção ela começa dentro de casa. E uma coisa que eu vejo que é muito importante é o resgate da relação familiar. Felizmente nós estamos numa era, que é a era digital, e hoje, com o uso excessivo da tecnologia, isso tem feito com que os membros da família se isolem. Então eles estão juntos, mas ao mesmo tempo separados. Cada um está lá sentado, vendo o seu celular, outro no computador, às vezes os filhos nos jogos. Então essa separação, essa individualização tem contribuído para problemas como esse. Deve haver um resgate dessa comunicação. Então é muito importante resgatar a comunicação entre pais e filhos dentro do lar. Esse é o primeiro caminho. Outra coisa que é muito importante é a participação de atividades coletivas com a família, como por exemplo, saírem, vamos a uma pizzaria, vamos fazer um passeio, atividades esportivas. Então, muito importante, atividades sociais, lazer. Então, estarem juntos, pais e filhos, e até concordarem em desligar, por exemplo, celulares. Outra coisa que eu vejo que é importante e que tem feito falta em muitos lares é a questão das regras e os limites que devem ser estabelecidos. Muitos pais não sabem mais estabelecer limites ou estabelecer regras para os filhos. Quando eu coloco limites e regras, há uma coisa muito importante que precisa ser frisada. Primeiro, regras não podem ser impostas, não devem ser impostas. Regras têm que ser trabalhadas. Reúna os filhos, é o diálogo, é a comunicação. Então, nesse diálogo, começa-se então a trabalhar com os filhos algumas regras que serão estabelecidas. Horário para dormir, celular, jogos. Então, tudo isso tem que ser conversado e tem que mostrar para o filho a razão disto, certo? E fazer esse resgate. Então, estabelecer limites, estabelecer regras dentro de casa é fundamental. Regras muito rígidas, no caso também não seria prejudiciais? Elas são prejudiciais, assim, todo excesso é prejudicial, mas eu diria que são regras impostas. Quando os pais, eles impõem regras, mas quando você conversa com os filhos e chega com ele e mostra que, por exemplo, olha, você vai ficar até às 11 horas no computador. Isso é uma regra. Não quero ficar. Olha, nós já conversamos, já discutimos isso anteriormente. Agora, se isso não for trabalhado, discutido, aí um dia eu deixo o filho para 1 hora da manhã. No outro dia eu quero tirar esse filho e dizer, não, agora vou desligar. Ou seja, se não houver uma hierarquia de valores, então vai ter problemas. Quando você estabelece regras, você estabelece também uma hierarquia de valores. Então não é o excesso delas, certo? Mas são as regras que devem ser de fato trabalhadas, entendeu? Essa parte de orientação que deve ser dado aos filhos e mostrando para ele realmente que o excesso de uso de celular, de computador, isso de fato traz alguns problemas. Outro fator importante que é para os pais cristãos é resgatar o culto doméstico. O lar onde Cristo é o centro desse lar, muitos problemas são resolvidos ali com oração e com a palavra de Deus. Então nós colocamos para os pais, resgatem isso, tirem um dia, certo? Tire durante a semana 1 ou mais dias para você sentar com seus filhos e fazer um culto doméstico. Oriente. Ensine a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de orientação e deve ser trabalhado nos lares com os filhos. E assim conseguimos resolver muitos problemas, ou melhor, evitá-los antes que eles aconteçam dentro do lar. Esse trabalho de identificação dessas famílias com problemas, o senhor acha que deveria ter departamentos especializados ou um pouco mais atentos com essa questão? Eu creio que a igreja precisa realmente dar uma atenção maior para isso. E eu agora vou frisar mais uma vez a questão da prevenção, certo? Da palestra, as orientações, ver, por exemplo, a igreja deve trabalhar essa questão de grupos dentro da igreja, de fortalecer departamento de adolescentes e de jovens,
certo? Onde eles têm um convívio ali, num grupo sadio, um grupo que seja monitorado, um grupo que seja acompanhado. Existem já igrejas que criaram salão de jogos, local de lazer para os adolescentes, isso é muito importante. Mas mesmo que não tenha isso, proporcione, vamos fazer, digamos, retiros, não só um por ano, mas fazer talvez mais. Não precisa ser dias, você pode ir lá alugar uma chácara durante um dia, um sábado, um feriado. Então fazer participação, fazer eles participarem mais ativamente de atividades na igreja, de evangelismo. Eles gostam muito de atividades de movimento, por exemplo, coreografias e tantas outras peças, encenação, gincanas. Então são coisas que fortalecem o grupo ali dentro da igreja. Porque se eles têm um grupo de participação dentro da igreja, eles não vão precisar procurar um grupo lá fora. O problema é que quando a igreja ela não cumpre o seu papel nisto, esse adolescente ele vai ficar à mercê, entendeu, dos colegas, da escola, enfim, e isso vai influenciá-lo. Então ele tem a influência muito forte. Ele vem na igreja, mas a igreja lá não oferece tudo isso para ele. Então ele vai buscar lá fora. Então a igreja tem um papel muito importante. E como também eu coloquei, né? Você fazer um trabalho com palestras, orientação, isso é necessário. A igreja tem um papel primordial na prevenção desse problema. Pastor Jamiel, e o Estado brasileiro, como ele tem trabalhado políticas públicas, programas sociais em relação à dependência química, não só à prevenção, mas também ao tratamento? Olha, eu vejo assim, é complexo você trabalhar quando você vê o Estado, certo? Então o Estado tem obrigação, mas existe hoje forças opostas. Eu lembro quando foi tratado em São Paulo sobre a questão lá da Cracolândia e que se pensou na internação compulsória, quer dizer, levar pessoas para serem tratadas. Isso nós tivemos uma oposição muito forte, pessoas que discordaram, que não é bem assim e não sei o quê. Então é um problema muito sério, porque tem as questões ideológicas, políticas que findam desvirtuando a situação. Então não há uma preocupação de fato com o tratamento, com a libertação dessas pessoas. Então eu vejo que os grupos sociais, ONGs, as igrejas, famílias fortalecidas poderão fazer um trabalho muito maior. O que o Estado vai fazer? Uma fundação casa, que a gente sabe que não é local de reeducação. Você vê que os programas do governo não são programas eficazes, justamente por conta dessas questões, infelizmente, essas políticas, né, públicas, é muito complicado isso. Então eu aposto muito mais no papel da igreja, papel da família, o fortalecimento da família, trabalhar a família e algumas instituições que fazem trabalhos assim magníficos. Nós temos hoje trabalhos voluntários assim magníficos. Então é importante até difundir isso, mostrar onde se tem realmente pessoas interessadas em ajudar dependentes químicos. E o microfone fica aberto para mais alguma colocação que o senhor queira fazer. Eu diria o seguinte, você pai e mãe, que talvez esteja aflito nesse momento, não sabe o que fazer, para você manter a sua calma e não perder a fé. Lembre-se, seu filho, ele é uma herança do Senhor. Está escrito na Bíblia, no Salmo 127, os filhos são a herança do Senhor. Então nunca diga para o seu filho que ele é uma decepção, que ele está lhe envergonhando e que você está decepcionado com ele. Não fale isso para ele, mas aposte no seu filho. Chegue para ele e coloque que você o ama, independentemente do que ele faz. É assim que Deus nos trata. Então trate o seu filho com amor. Ame o seu filho, independentemente do comportamento dele. E procure agora focar realmente na cura, na libertação dele. Você tem um papel muito importante, mas no desespero você não vai conseguir fazer isso. Mas mantendo a calma, você vai encontrar a solução. E eu quero deixar como últimas palavras: há sempre uma saída, há sempre uma solução. Deus abençoe a todos vocês, ouvintes, e deixo aqui um forte abraço, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer você, Ed, pela oportunidade de estar aqui, né, proporcionando
esse espaço e a Rádio Cidade Gospel 97.5. Então, um abraço a todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus.